Bom, daqui a pouco quero saber se essa escalação tem a ver com a postura dos times também, porque afinal tem uma questão de estratégia aí, porque o Corinthians não precisa vencer o jogo. Então ele pode ter uma postura não tanto ofensiva, mas daqui a pouco a gente debate sobre isso, porque agora eu quero ir para o lado verde do derby, quero saber do Flávio Latifi quais são as dúvidas do Abel. Se o Ramon Dias e o Emiliano estão com muitas, não sei se o Abel está com tantas, embora Richard Rios seja ainda uma incógnita, pelo menos para a gente aqui, Latifi. Quais são as possibilidades do Abel para escalar esse Palmeiras de hoje? Tá mutado. Tá mutado. Tá me ouvindo agora? Acho que sim. Desde o começo da semana, né, toda terça a gente tem a live do Palmeiras e eu, esse rapaz que tá aí com vocês, o Danilo, a gente falou bastante sobre isso, né? No treino de ontem, o Abel contou com todos os convocados e a exceção foi o Richard Rios, que teve o problema do voo e voltou atrasado com o Romero. Então, no treino de ontem, o Palmeiras contou com Estevão, Everton, o trio do Uruguai. E, além disso, os uruguaios, eles nem jogaram, né? Só o Piquerez disputou 34 minutos. Então, enquanto o Corinthians está pensando nesse desgaste que os atletas enfrentaram, no Palmeiras a gente tem o Rios, que disputou todos os minutos nessa data FIFA, e tem a situação mais preocupante. Inclusive, por conta do problema do avião de ontem, ele perdeu o treino e só ficou fazendo regenerativo, que foi algo similar que aconteceu com os jogadores do Corinthians, mas todos os outros participaram da atividade. Então, nesse quesito, o Palmeiras levou vantagem. Agora, para o meio-campo, o Abel tem a opção de manter o Richard Rios no time, tem a opção de recuar o Rafael Veiga para a posição de 8, né, para jogar com o Emiliano Martinez, e também jogar com 2 volantes e um time muito mais ofensivo, né? Jogar com o Aníbal e com o Emiliano Martinez, mas aí na frente contar com Maurício, Veiga, Estevão, Vitor Roque, um time que também seria bem ofensivo para virar esse placar, né? Porque o Palmeiras perdeu o jogo de ida, é um resultado que o Palmeiras não esperava de forma alguma, jogando em casa, é um time que dificilmente perde jogando em casa, e agora o Abel vai ter que demonstrar que tem uma saída diferente, né? Porque o Rafael Veiga, ele não está em um bom momento. O Abel criticou ele na última coletiva de imprensa, depois do derby, disse que o time precisava mais do Veiga. Então, existe essa expectativa de ver o que o Abel vai fazer para potencializar de novo seus jogadores, né? Tem gente que acha que o Palmeiras fez uma boa partida no primeiro jogo, outras pessoas discordam, acham que o Palmeiras ficou devendo, e, mais uma vez, a eficácia apareceu como um grande problema, né? O Palmeiras levou um chute no gol e perdeu o jogo. Então, o Abel tem bastante coisa para corrigir aí para esse derby decisivo. Pois é, e pensando nessas dúvidas, hein, Danilo? Tá na hora de repensar a titularidade do Veiga? Eu estava aqui agora mesmo procurando uns números, né? O Hernan, ele falou da questão do Garro e da questão do Veiga, e a gente vê o Veiga muito criticado. O Garro, ele tem 9 jogos na temporada, 1 gol e 2 assistências. Então, 3 participações em gol, né? Em 9 jogos. O Veiga, ele tem 8 participações em gols em 13 jogos, 2 gols marcados e 6 assistências. Então, a média do Veiga é melhor. A questão é que o Veiga, a gente espera um Veiga dentro de campo mais participativo, como já foi em outros campeonatos. Esse ano, ele está mais sumido em campo, mas quando toca na bola, quando ele tem a chance de dar alguma assistência, falta, bola parada, ele é decisivo. São 6 assistências em 13 jogos, é bastante. É um número bom. Só que o que o palmeirense espera é um Veiga mais participativo com a bola rolando, não só nessas bolas paradas. Contra o Corinthians, por exemplo, ele teve a chance de fazer o gol, o Mateuzinho tirou em cima da linha. Com a volta do Maurício, eu acho que a possível volta, no caso, né? O Palmeiras ganha uma opção não só de substituir o Veiga, mas também de formar uma dupla. Eu estava vendo as possibilidades e desde então, desde o começo da semana, já tinham me falado que o Rios era praticamente carta fora do baralho. E acho que a questão do avião definiu, pode até ser que ele faça um teste hoje. O Palmeiras postou uma foto agora, ele na caminha lá fazendo recuperação física e tal. Pode até ser que ele faça aquele teste. O Abel normalmente faz um treino fantasma no dia do jogo e vamos ver. Mas acho que 90 minutos totalmente descartado. E aí eu estava pensando nas possibilidades sem o Rios. Você tem a possibilidade de colocar o Veiga mais recuado,
mais ou menos como está nessa nossa telinha agora aí, com o Martínez de 5, Veiga de 8, mas tem uma outra possibilidade, e aí seria uma cartada, seria algo que o Abel pode mudar. Tem gente falando dos 3 zagueiros, eu não acredito em 3 zagueiros, o que eu acho que pode acontecer é o Abel jogar com o Emiliano e o Aníbal como 2 volantes, o Veiga e o Maurício e tirar o Facundo do time. Porque aí sim o Facundo... seria o Maurício no lugar do Facundo. Seria o Maurício como Facundo, você reforçar o meio de campo, que foi onde o Palmeiras perdeu muito o jogo no jogo de ida, e ter uma dupla de ataque com Vitor Roque e Estevão, que é uma dupla extremamente móvel. O Vitor Roque pode fazer o papel de 9, mas pode voltar para ajudar um pouco mais. O Estevão joga centralizado, cai pela direita quando precisa. Eu acho que essa poderia ser a cartada na manga do Abel, primeiro, para combater o meio de campo do Corinthians, e segundo, para mudar um pouco. E tem uma terceira, que aí eu acho... um pouco mais ofensivo, precisando do resultado. É um pouco mais ofensivo, mas assim, na verdade você tira um ponta para pôr um meia, né? Você reforça o meio de campo, porque você tira o Facundo, que joga mais aberto pela esquerda, põe uma dupla na frente, e aí fica Veiga e Maurício. E aí, cada hora um revezando, quem vai voltar pela direita para marcar, quem vai voltar pela esquerda para marcar, mas aí é um meio de campo mais forte, não sei se é um time mais defensivo. E uma outra possibilidade, eu acho que é mais uma questão de, faltando 20 minutos, o Palmeiras precisa colocar a bola para dentro de qualquer jeito, aí seria jogar com Flaco e Vitor Roque. Mas eu acho que essa cartada do Abel pode ser um 4-4-2. E aí, Hernan, pelo que você entende do Abel, o que você imagina que ele vai mandar a campo? Ou, pelo menos assim, em que ele vai se basear para tomar essa decisão? Não, e a questão do Richard Rios, ela é muito simples para o Palmeiras e não é um problema. Né? Hoje, olhar para esse desgaste do Richard Rios, dos 2 jogos, esse atraso no voo, essa recuperação que o Palmeiras está fazendo, não é um problema, porque o Palmeiras tem opções e o Palmeiras já sabia que iria trabalhar com essas opções e que se tornou isso um plano A, né? Então, o Palmeiras tem elenco, o Palmeiras tem possibilidades, o Abel trabalhou essas possibilidades e mais, o Abel recebeu jogadores para essa final. Então, o Maurício foi a grande boa novidade, além do Veiga, nessa mudança com essa possibilidade de mudança de função dentro do meio-campo. O que o Abel fez muito nessa preparação, além, claro, do trabalho tático e técnico, o Abel fez muito uma conversa com alguns jogadores. Teve conversa com jogadores que ele entende que são importantes. É o Veiga, é o Estevão, é o Vitor Roque. São os jogadores que sabem que eles podem fazer a diferença. Jogadores que individualmente podem trazer algo diferente. O Palmeiras fala muito nessa coisa do todos somos um, o conjunto é o mais forte, mas ele sentiu a necessidade de trazer um cara ou outro para conversar e falar assim, olha, esse jogo é para você, esse jogo é para mostrar a força que a gente já teve em outras finais. Então, o Abel fala muito isso, né? Que às vezes o melhor treino é uma conversa e não propriamente o trabalho dentro do campo. Então, o Abel fez essa preparação para esse jogo, também olhando muito do psicológico. Então, pretende usar também esse lado psicológico, claro, sempre é importante na decisão como essa, e não só o que vai acontecer em campo, aquela coisa, o lema do Abel, que é cabeça fria, coração quente. Latifi, quero te ouvir sobre isso, sobre como o Abel vem trabalhando também aí com os jogadores para reverter esse resultado, porque não é só campo, né? Tem toda uma atmosfera, Neoquímica Arena vai estar lotada com a torcida adversária, precisa reverter um placar, entra em campo já em desvantagem. Então, são vários elementos que acabam pesando numa decisão como essa. Pois é, Luísa, e o Palmeiras ontem teve o evento de anúncio do novo patrocínio, eu conversei com algumas pessoas do clube, e eles estavam falando que a Neoquímica, o estádio do Corinthians, é um estádio que eles gostam de jogar, que eles são sempre muito bem recebidos lá, que em questão de camarote, a Leila sempre fica no melhor, que a diretoria do Palmeiras sempre fica no melhor e tal. Então, acho que essa questão de pressão da torcida corintiana, de preparação, não vai afetar muito o Palmeiras. Eu só queria pontuar uma coisa que o Danilo falou, eu acho que é importante, sobre a questão dos 3 zagueiros. O Palmeiras ontem, a nota do treino foi bem vaga em relação ao Gustavo Gomes, sobre o Paulinho e o Maurício. A nota dos treinos nem cita esses 3. E aí eu fui conversar com o pessoal e eles me falaram, é final, a gente não pode abrir o jogo.
E, assim, a informação que eu tenho é que o Gustavo Gomes dificilmente tem condições de jogo. Então, isso, de certa forma, é mais difícil ver o Palmeiras entrando com 3 zagueiros, como o Danilo falou. Porque o Palmeiras teria que colocar o Bruno Fux para estrear como titular já no segundo jogo da final. Então, é mais um ponto de interrogação nesse time do Palmeiras. O Naves não é nem uma possibilidade, então, Latif? Naves hoje é fora do baralho. Total, mesmo? A informação que eu tenho é a mesma do Hernan. Eu vi que recentemente o Hernan publicou do interesse do Cruzeiro e do Bragantino pelo Naves, mas o staff do jogador não quer nem que ele fique, nem que seja emprestado com uma opção de compra um pouco mais alta. Então, o futuro do Naves está bem longe do Palmeiras, apesar dele ter feito boas partidas, né? O torcedor tem um carinho por ele, é uma cria da academia, mas hoje é bem difícil imaginar que o Naves comece o jogo como titular. Então, essa possibilidade com 3 zagueiros já está mais remota, né? Já ficou mais complicado. Que o Naves estava fora desse jeito, eu não sabia, não. Hoje ele ele já tinha demonstrado que queria sair, né? O Palmeiras já tinha aberto essa possibilidade. Porque hoje o Palmeiras tem na zaga, vamos lá, Danilo me ajuda aqui, e o Flávio também. Tem o Gomes, Murilo, tem Micael, Fux, Benedetti, que é o moleque que vai ficar subindo e descendo. E o Naves, hoje, é atrás do Benedetti, que o próprio Abel mostrou isso nas escalações do Campeonato Paulista e que frustrou o Naves. E até por isso ele quis ir embora. E até com razão, porque o próprio Abel tinha falado, o Naves vai receber mais oportunidades. Só que na prática ele mostrou o contrário. Então, hoje, o espaço para o Naves é completamente escasso. Algo importante na questão da leitura da situação do Naves é que no ano passado o Vitor Reis já pulou a fila. O Naves saiu na frente do Vitor Reis. O Naves sobe antes, né? Começa a jogar antes, e aí o Vitor Reis sobe, joga, começa a jogar mais e é vendido agora para o City por 30 e poucos milhões. E aí o Naves pensou, beleza, perdi a vaga no ano passado, o Vitor Reis foi embora para o City, agora é minha vez. Estava ali tranquilo, falando agora vai ser minha vez, Palmeiras vai em 3 dias, contrata o Micael e o Fux, em uma paulada só. Aí o Naves deve ter olhado e falado, olha, se eu quero jogar, é melhor ir embora. A chapa esquentou. Aí ficou complicado. E tem outra... Só para complementar, Luísa, desculpa te interromper, o Abel ele chegou a dizer em coletiva que com as chegadas do Fux e do Micael, o Palmeiras aprimorou a saída de bola, aquele passe mais longo. E uma das características que mais chamaram a atenção do Palmeiras em relação ao Naves foi essa saída de bola. Porque ele era volante na base, quando ele jogava no Santos e depois foi para o Palmeiras. Então, eles ficaram meio assim, o moleque tem como destaque saída de bola e o Abel vem a público dizer que agora que chegaram 2 novos, que não são ele, melhorou. Então, ele ficou assim, talvez seja melhor eu buscar um novo clube, né? Então, tudo isso ajudou para que o futuro dele seja mais distante do Palmeiras. A gente vai acompanhando aí o futuro do Naves, qual vão ser as possibilidades de negociação. A gente vem trazendo o Latif e o Hernan também. Vamos repassar esse Palmeiras? A escalação apareceu ali, o campinho apareceu, mas a gente não falou com calma. Temos, então, o Everton no gol, Mike surgindo aí no lugar do Marcos Rocha, que sem condições, Murilo, Micael e Piquerez, no meio de campo, Emi Martínez, Rafael Veiga e Maurício, é uma das possibilidades, e na frente Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Você gosta desse time, Danilo? Eu ainda não me convenci com o Veiga de 8, sinceramente. Eu gosto, eu acho que ele faz bem essa função. Eu acho que a possibilidade do 4-4-2 me agradaria um pouco mais. O Veiga de 8 é uma possibilidade, mas tem um jogo marcante para mim, que ele foi escalado de 8 e o Palmeiras foi mal e quase que saiu do campeonato naquela partida. Foi Palmeiras e Botafogo pela Libertadores, lá no Rio de Janeiro. Naquela ocasião, jogou o Aníbal de 5 e o Veiga de 8. Era o Vitor Reis, o zagueiro, e o Palmeiras sofreu muito com o Igor Jesus, sofreu muito com o Luiz Henrique, sofreu muito com todo o time do Botafogo, que depois viria a ser campeão. Então, desde então, eu tenho sempre um pé atrás. Claro que é uma ocasião, o Palmeiras precisa jogar para cima, está perdendo de 1-0, vai jogar fora de casa, então pode ser uma alternativa, ainda mais considerando que o Richard Rios não vai ter essa condição de jogo. Mas é um time, eu acho que se o Abel estiver assistindo aqui, que é uma possibilidade boa, porque ele assiste tudo,
Se ele tiver de olho, Abel, pode seguir meu conselho, pode colocar no 4-4-2, tira o Facundo, coloca Veiga e Maurício, reforça o meio de campo e amanhã você me paga uma parte do bicho. Tarja, por favor, uma tarja aqui. Danilo Lavieri dá dicas a Abel Ferreira. Teve uma dessa, né? O que foi mesmo? Nicola dá dicas a Klopp. Não, por favor, uma tarja aqui. Danilo Lavieri dá dicas a Abel Ferreira para ganhar a final do Campeonato Paulista. Ele ensina a Abel Ferreira e ainda pede uma parte do bicho. Exige. É isso aí. E tem gente que toma vinho com a Abel Ferreira, viu? Tem. Pedido atendido ali. Danilo Lavieri dá dicas a Abel Ferreira para ganhar a final. Isso aí tem que viralizar. Aqui um ensina, o outro toma vinho. Isso vai viralizar. Assim. Vamos ver o PVC? PVC vai chegar por aqui. Deu ar da graça. Ele tá ausente, mas ele tá tentando, tá modelando. Entendeu? Tá tentando reverter a situação. Ele viu o Danilo por aqui, ficou meio com ciúmes, falou, vou pintar lá. Vamos ver o que o PVC traz na prancheta dele de hoje. Olha só que distante, mas sempre trazendo para você a prancheta e a leitura tática. Olha só, o que vai acontecer hoje e que pode acontecer no segundo tempo. Esse aqui é o Palmeiras, né? A gente já sabe que o Corinthians joga naquele losango de meio campo. Eu separei só uma versão do Palmeiras pelo seguinte: tendência a jogar Aníbal Moreno e Emi Martínez. Emi Martínez no lugar do Richard Rios. Pode ser diferente, mas assim, o que eu queria mostrar é o Veiga, que começa nessa posição aqui, tá? Nessa posição de 10. Mas se o time tiver com dificuldade, ele pode voltar para esta posição aqui, de 8. Começar por aqui. Se você tem Facundo Torres, vem por dentro, o Veiga se aproxima, Vitor Roque, Estevão dá largura para o campo pela direita. Piquerez avança por aqui. Durante o jogo, é possível você entender o Piquerez por dentro, o Aníbal voltando, e aí o Veiga vem para a esquerda, o Estevão vem para dentro e o Mike dá largura para o campo pela direita. Vai ter variação. Mas o que pode acontecer, como a gente falou ontem, é ter saída de 3 e o Veiga invertendo a posição, para você ter o Veiga numa posição intermediária. Ele não joga nem na linha de 5 do ataque, nem do lado do volante. Ele faz uma posição híbrida, ele passa a ser o 6º homem de aproximação, para ter mais dificuldade para o Corinthians, com uma possível entrada do Maurício no segundo tempo. Então você chegaria a ter Mike, Estevão, Vitor Roque, Maurício, Facundo, Piquerez por trás e o Veiga entrando, para fazer, se o Corinthians estiver ganhando o jogo, se o Palmeiras precisar virar, claro que o Corinthians vai ter sua facilidade de jogar diante de 40 mil torcedores pela 29ª vez seguida, o que é inédito na história corintiana. O Veiga de 8 é uma possibilidade de segundo tempo. E aí, torcedor palmeirense, gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e levar as notícias do Verdão para ainda mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o Palmeiras. Aqui você fica por dentro de tudo, contratações, bastidores e as novidades do nosso time de coração. Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que achou do vídeo e compartilhe com seus amigos palmeirenses. Vamos juntos fortalecer essa comunidade. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Giro de Notícias do Palmeiras. Avante palestra! Forte abraço!